Fala, doutores, vamos começar mais uma conversa aqui. Antes da conversa, não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever, dar um like para botar esse vídeo para cima. Fala, doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, continuando nossa série de conversas, no momento com oftalmologistas que são exemplos para mim, que me modelam, que trazem muita história e que a gente pode se espelhar e trilhar alguns atalhos que eles pegaram, avaliar o que eles fizeram de errado, para a gente tentar modelar e conseguir crescer nesse mercado aí cada vez mais sombrio, vamos colocar dessa forma. Hoje a gente tem aí um surfista carioca que se transformou num exímio cirurgião de retina no Canadá, Dr. Flávio Rezende Filho. Tudo bem, Flávio? Fala, Ricardo, beleza? Obrigado aí pelo convite, cara. Nada, que isso, um grande prazer, eu que agradeço aí o teu tempo. Me diz um negócio, Flávio, vamos começar a história desde o início. Você é mais um dos que eu venho conversando do Rio de Janeiro, que nasceu na Casa de Saúde de São José, né? Isso aí, isso aí. Eu tenho uma passagem com o Renato Ambrosio que eu nem sabia disso, né? E ele fala que ele nasceu lá, né? E ele fala que a cirurgia refrativa no Brasil nasceu lá, que o pai dele tinha um grupo de estudo junto lá do pessoal na Casa de Saúde. Uhum. E aí teve um crescimento bastante. Eu nasci lá também, o Bruno Fontes, eu conversei com ele. Então vai uma rapaziada aí que vai contando história aí. Agora, infelizmente, a maternidade de lá fechou, cara. Esse ano aí do Covid, continua com o hospital, mas com a maternidade fechada. Entendi. Mas vamos lá. Parte acadêmica, Flávio, onde é que você estudou aqui no Rio e como é que era o teu perfil de estudo aqui na parte acadêmica, escolar? Então, o pontapé inicial foi no Colégio Andros, né? Então, a Casa de Saúde de São José no Maitá, o Colégio Andros também no Maitá. Eu cresci, quando eu era bem pequeno, eu morava em Botafogo, num prédiozinho bem simples ali em Botafogo, e depois me mudei para o Maitá. E o Colégio Andros, naquela época, tinha uma parte no Maitá e uma parte em Botafogo. Então, a minha trajetória de primário e secundário, né, científico, nem sei mais hoje em dia como é que é a divisão das coisas, mas antigamente era assim. Aí então minha formação toda foi na Zona Sul, no Colégio Andros. Aí quando eu tinha 17 anos, aí eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, então eu me formei, o meu segundo grau, né, o científico, eu me formei lá em Indianápolis, e que foi onde eu aprendi o meu inglês. Você chegou a terminar, você fez até o terceiro grau aqui, e depois você foi fazer o high school? Não, na realidade eu me formei lá. Eu fiz até o segundo científico no Rio, e aí depois eu fui para lá e o meu diploma de segundo grau é de lá de Indianápolis. Aí eu voltei para o Rio e fiz cursinho. Lá como a escola começa no meio do ano, né, em julho, agosto, na realidade em agosto. Então, quando eu voltei, já era na metade do ano, então eu tinha só 6 meses para fazer o cursinho para prestar vestibular. E aí acabei só passando para eu. Aí começam os exemplos da vida. Então eu só passei para Souza Marques, né, que é a faculdade particular no Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina Souza Marques. Eu fui o último da repescagem, então a última pessoa que entrou no meu ano fui eu. Então já começa. Era para ser, né? Pois é. Então é isso. Então né, entrei na Souza Marques. Quando eu estava nos Estados Unidos, é que eu decidi, quando eu estava o último ano né, do colegial, lá do científico, é que eu decidi fazer oftalmologia. Então eu não decidi fazer medicina, eu decidi fazer oftalmologia. E na realidade, né, como é que você foi parar em Indianápolis?
E Cara, da onde veio? Tanto o high school quanto programa de intercâmbio é aleatório, cara. Então o nego te manda para onde tiver alguém que te aceite, entendeu? Ah, tá. Então, tive passagens bem difíceis lá durante meu intercâmbio, que 5 semanas depois que eu tinha chegado lá, já estava na escola lá, não sei o que e tal, já azarando as menininhas, as gringas lá, a primeira date eu tinha, né, ia sair com a primeira menina lá, e um dia o nego chegou para mim e falou assim, ó, tu vai ter que sair dessa família, vai ter que sair da cidade, vai ter que ir embora. Aí, sem saber por quê, e aí depois fui descobrir que teve problema de drogas lá de um dos filhos do casal, e aí eu tive que sair de lá, e aí eu fui morar num trailer, no campo, assim, num lugar bem afastado, assim, e era um lugar super conservador, então eu não podia ir para a escola porque o diretor da escola não gostava de sul-americano, então eu tive que ficar no trailer lá, tomando conta de mim. Eu não sabia nem tomar conta de mim. Naquela época eu era um moleque mimado pra caramba, cresci na zona sul do Rio de Janeiro, né? Só no bem bom. Então eu de uma hora para outra tive que aprender a tomar conta de mim. Ainda tinha uns animais lá que eu tinha que tomar conta. Tinha um gato, um cachorro e uma vaca que eu tinha que tomar conta todo dia. Sinistro. Então foi um período, foi uma das coisas assim que começou a lapidar a minha história na realidade, por isso que eu tô contando essa passagem, entendeu? Eu decidi pela primeira vez não contactar meus pais e que eu ia tentar resolver a parada sozinho. Não, você, desculpa de interromper, Fábio, mas você tem um ponto que é fundamental, que você ia pegar o gancho aí para falar que você escolheu da oftalmologia, que você vem de uma família super renomada de oftalmologistas, né, aqui no Brasil, né? Teu pai era um exímio cirurgião de catarata, né? Infelizmente nos deixou aí há pouco tempo, né? E tua irmã e teu cunhado aí também seguiram esse caminho, né? Esse processo como um todo te influenciou na decisão aí nos Estados Unidos? Então, cara, uma coisa que poucas pessoas sabem é que quando eu era pequeno, eu fui operado de estrabismo. E eu tinha síndrome de Duane, e então eu fui um dos primeiros pacientes a ser operado com sutura reajustável. Então você tinha que, né, era anestesia geral, era bem, bem moleque, e aí você tinha que acordar da anestesia, e aí eles iam alinhando, né, o cirurgião ia alinhando. O Dr. Carlos Souza Dias era um cara casca grossa naquela época, e isso é uma coisa que me marcou demais, entendeu? Então, na realidade, eu tive a experiência como paciente, né, de uma coisa bem bizarra, que era nego mexendo no seu olho, você acordado, e eles mexendo o olho de um lado para o outro e tal. Então, esse foi o meu primeiro contato com a oftalmologia, foi independente do meu pai. Então, isso foi uma coisa. Você tem essa recordação, Flávio? Tenho, total, me lembro de tudo. Me lembro até da minha mãe desmaiando lá, saindo do consultório médico, né, traumatizada e tal. Então foi um negócio que. E no meu pós-operatório, aí vai mais um exemplo aí de guerreiro, eu fiquei vendo duplo durante mais ou menos uma semana. Então foi um negócio super marcante e traumatizante para mim. Eu achei, pô. Eu, na realidade, só fui operado porque eu jogava vôlei na época, e o Duane eu tinha uma compensação de cabeça. E a minha compensação de cabeça... Você tinha que idade? Me atrapalha. Devia ter sei lá, uns 10, 11 anos, por aí. E a minha compensação de cabeça atrapalhava eu bater na bola. A parte estética não me incomodava porque era alternante. Entendi. Então, eu só corrigi por causa disso. E aí, depois, mais tarde, na oftalmologia... não tinha nada de ambliopia também por causa da alternância. Exatamente, cara. Então, eu tive visão dupla no microscópio durante mó tempão. Então, se eu não tivesse sido operado, provavelmente eu não ia conseguir ter sido cirurgião oftalmológico, entendeu? E eu não operei, eu só operei por causa do vôlei. Então, a sequência de coisas que aconteceram na minha vida é muito bizarra. Né? Então, era muito mais fácil falar que meu pai teve influência para eu escolher a oftalmologia. Mas, na realidade, a influência dele foi depois que eu entrei na faculdade. Mas eu entrei na faculdade porque eu não conseguia fazer oftalmologia direto, eu tinha que passar pela faculdade, entendeu?
Então, durante esse ano que eu estava lá nos Estados Unidos, eu decidi que era isso que eu ia querer fazer e tal. Aí Você eu ficou 1 ou voltei. 2 anos nos Estados Unidos? Foi? Fiquei 1 ano, a princípio eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Uhum. Aí, né, terminei o 2º grau, aí voltei, aí entrei na última da repescagem da Souza Marques, comecei a cursar a Souza Marques. Na realidade, na época, eu tinha até pedido para os meus pais para poder ficar. Eu queria fazer o college na Indiana University, que é uma universidade bacana pra caramba nos States. E meus pais falaram, não, tem que voltar, não sei o que e tal. Uhum. Aí eu falei, não, tá bom. Aí, contrariado, eu voltei, aí fiz a Souza Marques. Aí, durante... Como é que foi a tua faculdade, Flávio? Você fez uma faculdade já focada na oftalmo? E tudo que você Cara, podia minha ir para lá? faculdade, como eu já, assim, então essa foi a parte, né, uma das influências, né, do meu pai, uma parte positiva, uma parte negativa, é que eu só fazia a faculdade porque eu queria fazer oftalmo. Uhum. Então, eu comecei a focar muito na oftalmologia. Então, todas as minhas rotações, né, em diferentes cadeiras, né, eu era CDF quando eu era do colégio, até o 5º grau. Aí, na 5ª série, eu comecei a pegar onda. Tinha um primo, né, a família do meu pai vem do Espírito Santo. Eu tinha um primo que pegava onda, que o moleque era bom pra caramba, e aí eu comecei a andar com ele. Até então era nerd total. Então, e foi uma outra coisa que o surf também me ajudou bastante, largar Socializar. essa coisa, largar essa coisa de ser nerd total. E aí comecei a pegar onda, comecei a ir mal na escola, e de uma hora para outra, né, meus pais começaram a ficar, né, preocupados, não sei o que e tal. Tira esse primo de perto. Mudou, mas mais para frente mudou pro melhor, entendeu? Uhum. Então eu tinha, né, vamos dizer que eu tinha uma genética de nerd, mas o ambiente me transformou, né, num carioca sangue bom do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Ia pegar onda de ônibus, né, ia para barra de ônibus, aquelas coisas, né, bizarras daquela época, que eu não tinha nenhum amigo que pegava onda, quase nenhum amigo meu pegava onda, então eu tinha que ir sozinho, era guerreiro. Aí, né, então aí faculdade, não sei o quê, voltei dos Estados Unidos cabeludo. Eu tinha, né, naquela época tinha um conjunto de rock chamava Faith No More, não sei se era da sua época. Sim. Então o meu cabelo era igual do vocalista do Faith No More. Então meu apelido na faculdade era Chamava Faith. atenção. Era Faith. Para você ver como é que as coisas são. Aí, acho que no segundo ano da faculdade, aí eu voltei para os Estados Unidos. Aí eu me formei pela Indiana University como inglês como segunda língua. Aí eu ia te perguntar exatamente isso, que eu vi no teu currículo, que você tem essa uma das prova, férias, né? 94, né? da faculdade, exatamente. Uma das férias da faculdade, eu voltei lá para Indiana e aí fiquei mais um tempo lá na família onde eu morei. No final, né? Que depois eu consegui sair do trailer. Não era mais no trailer com as vacas, não, pô. Não. Depois das vacas, cara, ainda tive uma experiência com um padre automíope, que o cara, né, eu não podia ter nenhum contato com as menininhas de lá, não sei o que, aí eu falei, não, tô fora, prefiro as vacas. E aí depois acabou que me colocaram numa outra família, que foi a família que eu tenho contato até hoje e tal, foi muito bacana. Humilde, gente super humilde, me ensinou muita coisa, né? O meu primeiro, a minha primeira encorpada, né? Me dissociando do menino Zona Sul mimado foi nessa época do intercâmbio. E aí depois entrando na faculdade, né? Você começa, você tem muito menos, né? Você é muito menos controlado. Você tem que começar a fazer as coisas por você mesmo, né? Você estuda se quiser, se não quiser, tu vai tomar pau e é só isso, né? Diferente da escola. Então aí eu comecei a me preparar. Então a minha primeira preparação, a minha sementinha de América do Norte já tinha sido plantada dentro de mim durante um ano que eu morei lá, entendeu? Então, aí eu fiz esse English as a Second Language lá na Indiana University.
durante a universidade. E aí, cara, o meu pai, ele era amigo do Miguel Burnier, né? Que o Bruno Fernandes já falou aqui sobre ele e tal, até o Bubi também já mencionou. E a primeira vez, aí o Miguel Burnier, naquela época, aí eu estava na faculdade ainda. Aí a primeira vez que ele veio para o Brasil como chefe do departamento de oftalmologia da McGill, ele deu um curso lá no serviço onde meu pai era o chefe na época, no CEPOA. E aí eu fui lá assistir e tal, não sei o quê. E aí no final do curso, ele, né, pro meu pai, não sei o quê e tal, ele propôs, ele falou, pô, teu filho tem que ir lá fazer alguma coisa lá comigo. Aí, tá bom, o que precisa? Ele precisa dos steps. Eu falei, tá bom, o que é isso? Ele falou, cara, corre atrás. Eu falei, beleza. Aí eu saí correndo atrás. Step americano, né? Oi? O step americano, né? Step americano, que vale aqui para o Canadá também. Aí eu saí correndo atrás. Naquela época, a parada só existia 2 vezes por ano. Era papel e caneta, né? Não era na internet, papel e lápis, na realidade, e só tinha 2 vezes por ano. E, cara, naquela época eu já, sabe, ainda na faculdade, né? Porra, cabeludo, Faith No More, pegando onda, estudando na Sousa Marques, né? Sabendo que eu queria... Que período isso? Isso foi no 4º ano. 4º ano, 8º período. Então, toda a ciência básica já tinha ido para o espaço há muito tempo, né? Exatamente, isso foi exatamente, era na parte clínica, que eu estava na faculdade, e aí eu comecei lá naquela época, né, você tinha que começar pela básica, aí eu comecei a estudar, né, mas, sabe, querendo a vida boa, na minha cabeça naquela época, né, meu pai eu já tinha a faca e o queijo na mão, eu só queria formar, não estava muito aí para as paradas, não, mas eu queria fazer meu treinamento fora, entendeu? E aí pô, aí fiz a primeira vez o Step 1, tomei pau, aí, porque eu fui só para ver qual era, né? Aí fui lá, pô, tomei assustado, né? Eu olhei assim e falei, nossa senhora. Não tinha nenhuma capacidade de passar. Não tinha nenhuma capacidade, tipo assim, foi a primeira vez que eu vi que minha faculdade estava adiantando de nada. Aí eu comecei a comprar, tinha livros específicos na época, né? Nada de internet, esquece, né? Digital não existia nada. Aí comecei a catar os livros e tal, não sei o quê. Aí fiz a segunda tentativa, isso, né? Só 6 meses depois. Tomei pau de novo, mas já um pau menos, né? Menos vexamoso. E aí eu falei, cara, acho que estou indo no caminho certo. Aí fiz a terceira e passei. Aí, nessa época, eu já estava no 6º ano, no último ano, já estava no internato. E aí eu comecei a fazer... Acompanhava teu pai nisso daí? A cabeça era ser catarateiro? Então, cara, como é que era isso? Aí eu já ia... eu ia para o centro cirúrgico com meu pai. Eu pilotava o XY do microscópio para centralizar a imagem para gravar as cirurgias. Naquela época, existia ilhas de edição de VHS para poder fazer edição de vídeo. Então, já começava a sementinha dos teus vídeos já, né? Exatamente. Então, eu aprendi a fazer edição de vídeo naquelas ilhas de edição. Na época da faculdade... nenhuma ambição, né? Não. Para ganhar um dinheirinho extra na época da faculdade, voltando um pouco, eu fazia slide digital, então eu fotografava o monitor, né, e ia fazendo slide para as pessoas, para diferentes médicos, não sei o que, isso na faculdade. Aí eu consegui juntar um dinheirinho, aí fui fazer fiz uma trip para Fernando de Noronha durante a faculdade, bancada pela coisa que eu fazia slide, não sei o que. Super conquista, né? Exatamente. Então, as coisas bem, né, bem mesmo de iniciante do iniciante. Mas... né, aquela coisa, né, porra, né, tô tentando aprender a me virar sem precisar. É muito difícil quando você tem um berço bom de você se lançar na parada para, né, fazer as coisas por si só, tendo a boa vida dos coroa, entendeu? Então foi assim que mais ou menos que eu comecei. Aí depois, né, voltando ali para a faculdade,
fazendo a edição de vídeo, sei o quê. Aí, cara, eu acho que foi mais ou menos no 4º ano mesmo, o meu pai mandou um dos vídeos que eu fiz para um congresso e a gente acabou ganhando o prêmio, cara. Uhum. Então, isso foi um negócio assim, eu falei, pô, maneiro Mas pra caralho. Você ia desde o início, não? Para congresso? Você ia desde o início da faculdade? Cara, eu ia, cara, desde a época da faculdade, eu ia para as academias americanas com meu pai. Muitas academias eu fui. E a ASCRS também, né? O Congresso de Catarata Refrativa da americano. Fui várias vezes antes de estar na residência. Uhum. Aí, cara, no 5º ano, eu fui como acadêmico, né, concursado por Souza Aguiar. O meu pai era chefe de lá, né? Ele era chefe da emergência da oftalmo do Souza Aguiar por décadas. E aí eu fui para lá, eu fui como acadêmico. Aí eu consegui lá um conchavo, eu recebi a bolsa, né? Eu pagava minha bolsa integral para um outro cara ficar na emergência no meu lugar e eu ficava na oftalmologia. Uhum. Entendeu? Então foi o meu primeiro investimento na oftalmologia foi esse. Então eu ficava lá, então, cara, eu já fazia, né? Fui aprendendo com Idelson Pedruzzi, um cara maneiro pra caralho, o cara maior piloto, cirurgião bom pra cacete. Foi ele que me começou minhas primeiras suturas. Então, eu comecei na oftalmologia suturando o olho aberto, entendeu? Uhum. Foi legal pra caramba como cirurgião, uma experiência fantástica. Eu fiquei lá 5º ano, 6º ano e alguns anos da residência. Então, foi muito bom. Um aprendizado sem preço. Né? Material horroroso, né? Tudo era ruim, menos o cirurgião, entendeu? Então, foi muito legal. Se você aprende ali, você aprende quase em qualquer lugar, né? Exatamente. Aí, você coloca muito isso, né? Por sinal, tem uma live complementar que o Flávio fez com o Bruno lá do pessoal de servidores e com o Júnior, que depois, recomendo vocês assistirem, que ficou muito legal. Tem uma parte cirúrgica no final, né? Falando aí das aventuras que o Flávio gosta de fazer, que a gente vai conversar um pouco, sem detalhamento, mas vale a pena. Acho que o Bruno parou o canal, acho que ele devia continuar, hein? Bruno, se você assistir, volta aí. Hein? Entendi. Então, aí, cara, aí eu, né, isso é uma outra coisa, né, o fato de eu, né, então a parte que, de repente, a presença do meu pai me limitou um pouco. Eu nunca tive um horizonte além do serviço de residência onde ele tinha o CEPOR no Rio de Janeiro, entendeu? São Paulo, essas coisas, né, que, porra, hoje em dia era onde eu mandaria meu filho, né? Se meu filho fosse fazer oftalmologia, eu não tinha zero, assim, era assim, meu objetivo era me formar para começar a residência onde meu pai era o chefe, entendeu? E para trabalhar com ele, né? E para trabalhar com ele, né? Para trabalhar com ele. Mas eu sabia que eu queria ter uma formação fora, né? Depois da residência. Aí eu comecei a me preparar, né, para o Step 2. Eu comecei a fazer já no último ano da faculdade, tomei pau a primeira vez, aí estou me preparando de novo durante já a residência. Aí meu pai foi diagnosticado com câncer de pulmão, aí, porra, minha vida, de uma hora para outra, falei, cara, esquece essa parada de ir para fora, vou ter que assumir as coisas aqui geral agora. E aí eu já tinha me inscrito na prova, aí tomei pau segunda vez, na Step 2, aí... e tinha, na época, não tinha a parte prática, oral, era uma prova de inglês. Na época era só uma prova de inglês. Aí eu fiz a prova de inglês, passei de primeira, aí só ficou faltando o Step 2. Mas né, o projeto ficou meio adormecido. A prova de inglês era no meio do Step 1 e 2? Não, era independente. A prova de inglês você podia fazer qualquer momento. Mas você tinha que passar para ter a conclusão. Para você poder ter o diploma. O diploma, tá. Aí essa eu passei de primeira, e aí, cara, no 6º ano, não sei se foi no 6º ano ou no começo da residência, que até eu vi a live do Renatinho, e que ele falou do grupo de estudo, não sei o que e tal, eu fazia parte desse grupo de estudo,
Então era eu, ele e mais uns 2 colegas da faculdade também. Você usava o scanner dele também? Os caras eram nerd, né? O fax, né? Ele falou o negócio do O fax, não fax. sei o quê. Não, meu coroa tinha fax, meu coroa gostava de tecnologia também. A gente se reunia na casa do Renatinho para estudar. Entendeu? A gente ia lá, não me lembro quantas vezes por semana, a gente ia para lá e tal, e não sei o quê. Então foi bem legal, porque, cara, todo mundo passou. Eventualmente eu fui, na realidade, eu acho que eu fui o último a passar. Que aconteceu esse negócio com meu pai, aí eu meio que larguei a parar, não sei o quê. E aí, cara, por sorte do destino, o meu pai era um câncer que era operável, aí operou, a parada era dentro de uma caverna que ele tinha de tuberculose antiga, que é um negócio que chama scar carcinoma. E aí, cara, ele tirou um lobo do pulmão e ficou normal, entendeu? Voltou à vida normal, assim. E aí, então, aí eu retomei minha parada, só que eu já estava acabando a residência nessa época. E aí já estava aí a maneira... Tua residência sem foco nenhum de retina ainda, né, Flávio? Não, zero. Aí, cara, no final da residência, eu fazia durante a residência, a gente fazia a pós-graduação da PUC. Na pós-graduação da PUC, no final, você tinha que fazer uma monografia, tinha que escrever uma monografia. E naquela época, a parte de retina do CEPOA não era top. Então, cara, eu decidi escrever sobre vitrectomia via paz plana, que era uma parada que eu nunca tinha visto. Aí eu fui acompanhar alguns cirurgiões tops daquela época. O Oswaldo Moura Brasil, que é um cara, nota 1000, e o Eduardo Muranaka e o Acácio Muralha. Então foram 3 caras que realmente tiveram uma influência no início do meu primeiro contato com a retina. Aí eu escrevi isso, e tal, e apaixonei na parada, entendeu? Eu falei, cara, vou fazer. Você tinha algum nível já de produção científica? Algo parecido com o que você tem hoje, ou começou a ter, não? Não, cara. Na realidade, o primeiro paper que eu escrevi com meu pai foi o primeiro paper publicado no Brasil de... como é que chama? Clear cornea... incisão corneana tópica, né, de facoemulsificação, não sei o que, sei lá, não me lembro, essas coisas assim. Entendi. Então foi uma coisa que na época meu pai apareceu no Fantástico, foi um negócio assim bem assim impactante assim para mim, e que era o início da facoemulsificação, entendeu? De anestesia tópica, essas baboseiras que vocês fazem aí. Então, isso foi... Eu estava, né, já no 3º ano da residência, e eu falei, aí o Burnier falou, cara, vem para cá, né? Eu falei, ainda falta um step. Isso você já tinha ido para lá, né? Não, ainda você não tinha ido nenhuma vez para lá, não, para ir, né? Nunca tinha ido nenhuma vez para o Canadá ainda. Eu tinha vindo aqui para visitar. Eu vim aqui para visitar. Para ver qual era, não sei o que e tal. Eu falei, meu pai, não, cara, gostei, não sei o que, então vou. Aí ele falou assim, cara, como é que qual é a maneira para... não, você vai vem para cá fazer um doutorado. Naquela época foi o primeiro ano que a Unifesp, pelo o valor que tinha, sei lá, do doutorado deles, não me lembro exatamente como é que era o ranqueamento. O negócio que eles tinham é você conseguir entrar no doutorado direto sem precisar fazer mestrado. Tá? E aí, com a tecnologia que tinha no laboratório do Burnier, que era uma coisa que não tinha no Brasil na época, justificava eu fazer uma solicitação de bolsa sanduíche. E aí, um outro cara que teve uma influência né, importante, o Rubens Belfort, o Júnior, né, o pai do Bubi, sim. Ele conseguiu uma bolsa do CNPq para mim, e aí então eu fui com bolsa CNPq para fazer, inscrito na Unifesp, como doutorando da Unifesp, para desenvolver o meu doutorado lá. Porque dá um alívio absurdo, né? Exatamente, aí perfeito. Então aí eu já consegui o meu primeiro ano no Canadá para fazer pesquisa, né, para desenvolver minha tese de doutorado. Né? Exatamente. Aí
né, aí terminei a residência, fiz a prova do CBO, passei na prova do CBO e beleza. Aí fui novinho, assim, né? Então, isso foi em 1999. Aí E cheguei aí você foi lá, para McGill. fui para McGill, fiquei no laboratório de patologia ocular, então fiz um ano de patologia ocular e a Nenhum minha contato com o tese... paciente. Oi? Nenhum contato Não, cirúrgico. aí é o seguinte, aí antes de eu vir para cá, que eu já frequentava congresso, essas coisas, aí, cara, eu tive dois amigos do meu pai que chegaram para mim em congresso, né, eu como residente, e falaram, cara, o que você vai fazer? Né? Você não vai ser nunca igual ao seu pai. Assim mesmo, assim, dois caras diferentes, assim, assim, tipo assim, em vez de o cara dar moral, o cara, tipo assim, porra, tu vai fazer o quê na oftalmologia, né? Você não vai ser nunca igual ao seu pai. Então, foi uma outra coisa que me estimulou a fazer retina, que era uma das únicas coisas que meu pai não fazia, né? Porque meu pai, naquela época, ele se formou, fazia tudo. Ainda mais de E Souza Guiar, né? Exatamente. E só que a parte de vitrectomia ele não fazia, só fazia a vitrectomia anterior, entendeu? Então foi uma das coisas que me estimulou também, que, né, para quem não sabe, o meu nome não é Flávio Rezende Filho. Eu adicionei o filho no Brasil porque todo mundo conhecia meu pai e não tinha como eu ser. O meu último nome é Flávio Rezende. E o nome do meu pai é Flávio Rezende Dias. Só que ele foi conhecido como Flávio Rezende. Então eu tive que adotar o filho aí, mas não tem filho no meu nome. Tanto Ah, é não sabia. aqui Eu no procurei Canadá. pra caramba na internet e vi um monte de filho, por isso que eu tô te Não, falando. não tem filho nenhum. É artístico a parada. E aí hoje em dia eu já não uso mais, né? Porque agora não dá mais confusão. Sei. Mas aqui, né? Então vamos lá, aí na sequência. Então eu vim para cá, né? Para o Canadá, para Montreal, aí para a Universidade McGill, que é a Pra universidade da ficar parte inglesa, né? Daqui de Montreal, para ficar no laboratório de patologia um ano. ocular do Miguel Burnier para ficar um ano. Tá? Tá. Aí, durante esse ano, aí eu desenvolvi a minha tese, a gente fazia a análise da interface vítreo-retiniana de olhos, né, olhos de cadáver, em diferentes faixas etárias da primeira década até a nona década da vida. Foi um negócio legal pra caramba. Aí, durante esse ano, eu falei, cara, vou querer fazer retina cirúrgica. A E tese aí surgiu aí no Canadá ou alguém te foi. deu um direcionamento pelo Brasil? Não. Na realidade, a gente desenvolveu alguma coisa para poder mandar o tema para aceitar como bolsa. E aí foi uma coisa assim, a O que você gente descobriu foi uma baita surpresa? naquela época era sobre melanoma, né? As paradas de melanoma, e aí quando eu cheguei no laboratório, eu falei, cara, não quero fazer melanoma, né? Eu quero retina. E aí eu fui vendo, sei o que, comecei a ler e tal, disse, cara, vou analisar essa parada, dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer, tá bom, beleza. Aí foi isso. Aí, à medida que eu fui lendo artigo... Você foi para aí para se transformar em mais um oncologista, né? Na realidade, eu vim Bruno. aqui... Cara, na realidade é o seguinte, eu vim para cá que era para ter uma formação Sim. internacional para poder voltar para honrar a camisa do meu pai, entendeu? E foi a razão número um foi essa, né? E à medida que eu fui ficando aqui, foi mudando os objetivos, né? Obviamente. Foi Aí, trocando de cara, casca, né? só que o meu currículo era um lixo. Para eu poder aplicar para o fellowship aqui, de retina cirúrgica, porra, eu não tinha nenhuma chance, sacou? E aqui não tem essa parada, você conhece o Miguel Burnier? Não, você, entendeu? Tu está competindo com qualquer outro ex-residente do mundo que quer treinar na América do Norte, entendeu? Aí, compadre, nascido e criado no Rio de Janeiro, eu falei, cara, a única maneira de eu conseguir isso é, né, por outras maneiras. Aí eu falei com meu pai, falei, pai, tem que convidar o chefe da retina daqui para ir para um congresso desses aí no Rio de Janeiro, não sei o que. Na época, o meu pai era influente lá na SBO, na Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Aí convidamos o cara, que é um outro cara que teve uma influência animal na minha vida profissional, que é o Michael Capusta, que até hoje ele ainda é
chefe da retina aqui na Universidade McGill. E aí, pô, convidamos o cara para ir para o Brasil, eu fui junto, e aí depois do congresso, a gente foi passar um final de semana em Búzios. E aí a gente virou amigo, entendeu? Então, pô, aí, cara, acabou casando as coisas assim, cara, a gente passou um final de semana numa casa deu tudo certo. Não, que tava a Luísa Brunet, o Caetano Veloso, aí, bizarro. Aí, meu irmão, voltei pra cá e a gente virou amigo, sacou? Aí o cara, porra, meu irmão, tu vai ter que estudar isso. Eu falei, beleza. Aí pronto, cara, entrei no fellowship assim, brother. Assim, sacou? Então, né, como exemplo, assim, né? E isso, você já tinha finalizado o doutorado? Você tinha voltado para o Brasil e defendido? Não. Aí, cara, então, aí beleza. Aí, pô, aí o cara falou, não, beleza, a gente vai te treinar. Porque são dois fellows diferentes que a gente está falando, né? Você foi totalmente fazer um com Burnier. Patologia ocular é uma coisa, retina cirúrgica é outra. Né? Eu estava fazendo patologia ocular, que eu tava já tinha finalizado um ano? Não, tava. Vou te dizer exatamente, cara. Eu tinha mandado os dados preliminares da minha tese para o congresso, que naquela época chamava Congresso de Prevenção à Cegueira, do CBO. Um ano era o Congresso CBO, o outro ano era de Prevenção à Cegueira, mas era tudo do CBO. E tinha uns prêmios. E eu ganhei o prêmio de pesquisador internacional com esse projeto da minha tese. E aí, naquela época, cara, era flop disk. Sabe o que é flop disk? Sim, aquele mal. Então, aí as minhas coisas, o laboratório do Burnier naquela época estava bem no comecinho, assim, era uma parada... Essa história é muito bizarra. Não, tava assim, muito no início, o laboratório dele, não sei o que. Então, cara, eu tinha maior medo de perder as paradas. Aí eu guardava tudo na minha casa, tá? Tudo na minha casa, tudo. Lâmina, tudo. E eu tinha um monte de backup em diferentes flop disk, não sei o quê. Aí eu fui pro Brasil para apresentar os dados preliminares da tese, ganhar o prêmio, não sei o quê, amarradão, não sei o quê. Malandro, eu volto para cá, para Montreal, tinham entrado no meu apartamento, roubaram tudo, todas as minhas coisas. Então, de uma hora para outra, isso era em, sei lá, final de setembro, eu não tinha mais tese, brother. E eu já tinha sido aceito para começar o meu fellowship em janeiro. Aí, cara, eu joguei a parada da tese pro ar. Eu falei, cara, depois eu vejo qual vai ser. Entendeu? Só que quando você tem bolsas MPQ, você tem que voltar pro Brasil. E depois do período que eles estão te pagando... Tem que devolver o dinheiro, né? Você tem que voltar pro Brasil e ficar pelo menos um tempo no Brasil que eles te bancaram, entendeu? Então, eu consegui uma renovação de bolsa por mais um ano, tá? E aí eu comecei a fazer, aí eu entrei no fellowship cirúrgico. E aí, cara, então aí você vê como é que as coisas, né? O exemplo aqui. Tudo que você vai acontecendo na sua vida, você tem que ir acumulando experiências positivas, mesmo que seja da feno para vaca, entendeu? Porque isso vai montar o seu pacote. E aí, cara, quando eu comecei a fazer o fellowship de retina, eu tive uma sacação bem no início, que foi baseado nos meus estudos da interface vitreoretiniana durante o meu fellowship básico, né, de patologia ocular. E foi uma sacação, cara, que acabou que deu super certo. A gente fez um estudo prospectivo em pacientes com descolamento de retina, analisando a interface vitreoretiniana, e acabou sendo isso o tema da minha tese. Foi um negócio que deu super certo. Eu utilizo até hoje os dados que a gente acabou descobrindo durante a tese. E aí eu, depois de, né, sei lá, aí, cara, demorei anos para conseguir publicar a parada, porque era um negócio que ninguém tinha tido a sacação antes, então o nego não entendia o que aquilo significa. Então, fui recusado, assim, uns 4 ou 5 periódicos. Que legal. Eu estava, então, estragando a cronologia. Eu tinha assistido as outras lives suas. A sacação, então, foi tua, da tese. Por isso que eu estava perguntando se alguém tinha te dado essa sacação aí no Canadá ou no Brasil. Porque, na verdade, você teve que construir uma outra tese. A tese que você perdeu foi pro saco.
Caraca. Saco. Eu pensei que você tivesse recuperado os slides de alguma forma. Saco. Tive que fazer uma segunda tese. Para quem já fez doutorado, maluco, fazer uma segunda tese Não existe. é Caraca. bizarro. Então, cara, eu tava... E eu, assim, aí eu comecei o fellowship cirúrgico de retina sem saber nada de retina. Eu não sabia nem usar o oftalmoscópio indireto direito, maluco. Entendeu? Então, cara, eu estudava dia e noite para para aprender os estudos multicêntricos, os dados, sei o quê, retininopatia diabética, não sabia nada, mano, nada, assim, os residentes sabiam muito mais do que eu como fellow, entendeu? Então, cara, o Capucha, que era um dos caras que me treinou, eu treinei com o Capucha e um outro cara que chamava David Chow, que é um cara também bem super conhecido no mundo e que trabalha em Toronto hoje em dia. Então eu ficava revisando com os caras e então, cara, o Capucha era um cara que gostava de... O apoio dele foi fundamental, então, né? Não, o cara gostava de operar de noite pra caramba, então, cara, eu virava várias noites operando e durante a gente era cirurgia de urgência, enquanto entre o ambulatório, terminou o ambulatório e até começar a cirurgia, eu ficava lá estudando, não sei o que e tal. Então, cara, assim, sabe, é muito ruim, a minha história é muito ruim para os meus fellows hoje em dia, que nego ficar reclamando, entendeu? Não dá para o cara reclamar de nada comigo, porque é impossível fazer mais do que eu fiz durante o meu fellowship, entendeu? Eu tinha que aprender a retina, eu tinha que desenvolver e escrever uma tese de doutorado, entendeu? E aprender a operar, né, malandro? Que é uma coisa também já bem complicada de você aprender a operar direito. E os outros anos, Flávio, em relação à bolsa? Aí, cara... A bolsa era mais de um ano, né? Então, aí depois do segundo ano, aí eu comecei a ter que dar um migué, e aí virou patrocínio, entendeu? Entendi. Porque ninguém banca cirurgia. E aqui na época não tinha nenhuma bolsa. Não existe possibilidade disso, né? Pelo Brasil, quem não. Quem está trilhando o caminho... Pelo Brasil, não. E aqui naquela época ainda não tinha bolsa do jeito que tem hoje em dia, entendeu? Entendi. Então realmente foi patrocínio, né? Aí, meu pai, Dona Eliane e minha mãe me bancaram na moral. Aí aí 6 meses depois de ter terminado, de ter começado meu fellowship cirúrgico, o David Chow... 2003, né? Isso, não, 2003 foi quando eu terminei. Isso foi em 2001. Tá. Então, 2001, quando eu estava 6 meses do meu fellowship, um dos meus 2 staffs eram 2 hospitais. Cada um trabalhava num e a gente ia rodando. Aí o cara que era o meu senior, o fellow senior, saiu e eu estava de junior. Aí, nessa mesma época que o cara saiu, o David Chow se mudou para os Estados Unidos. Então, de uma hora para outra, o Michael Capucha teve que tomar conta de 2 hospitais. Aí ele me perguntou, cara, eu pego outro fellow para dividir o negócio ou você acha que tu aguenta tomar conta de 2 hospitais? Eu falei, cara, você que sabe, tu que é o chefe, né? Mas, porra, né? Se tiver que fazer, eu vou fazer. Se você aguentar, eu fico só contigo. Eu falei, então beleza. E aí, cara, foi fenomenal, porque acabou que eu acabei operando o dobro do que os fellows normalmente operavam, entendeu? Porque a gente tomava conta de 2 hospitais e aí o cara, de uma hora para outra, o cara teve que confiar em mim, porque eu tive que aprender muito rápido, porque o cara, de vez em quando, tinha que estar em 2 hospitais ao mesmo tempo, entendeu? Então, o cara saía no começo da cirurgia de um hospital e ia para outro hospital operar e eu estava lá pilotando sozinho, que é uma coisa que normalmente não pode acontecer aqui, entendeu? Então, eu tinha... Foi a minha lábia com as enfermeiras, que aqui no centro cirúrgico quem manda é o pessoal da enfermagem, entendeu? No mundo inteiro. Então, elas acabavam deixando eu operar sozinha, porque a gente tinha um super bom relacionamento. E, cara, assim, eu acho que isso eu comentei na outra live. No terceiro mês do meu fellowship aqui, do início do fellowship cirúrgico, os caras se encontraram, eles queriam me mandar embora, bro. Porque eu não sabia retina o suficiente. Entendeu? A única coisa que me deixou aqui foi que durante a minha residência, quem me ensinou a operar foi meu pai. Então, a minha mão cirúrgica era super boa. Então, os caras só me mantiveram aqui
porque a minha mão cirúrgica era boa. Via o potencial porque mesmo. O meu conhecimento era um lixo. Entendeu? Porque eu ainda não tinha tido tempo de aprender as paradas básicas, né, compadre? A gente trabalhava pra caramba, ainda estava tendo que tocar a tese. Então acabou sendo isso. Então, é aquele negócio. Você nunca sabe o que vai te salvar. Então, durante a sua residência, durante a sua formação e até nos primeiros anos da sua prática da oftalmologia ou médica, você tem que tentar aprender tudo possível imaginário, porque você não sabe qual vai ser. Eu não tinha nenhuma ideia que na minha vida eu ia estar... Eu seria o chefe do departamento da oftalmologia da Universidade de Montreal, entendeu? Isso não existia no meu horizonte, entendeu? O meu objetivo era voltar para o Rio de Janeiro para, né, tocar a clínica do meu pai e pegar onda no Rio, entendeu? Esse era o meu objetivo. Então, aí os caras, não, beleza, vamos encarar. E aí aí o tchau foi embora, eu tocando as cirurgias, não sei o que e tal, e aí a gente acabamos fazendo mais de 1.500 cirurgias durante os meus 2 anos de treinamento cirúrgico aqui em retina, entendeu? Cara, eu como cirurgião. Muita bizarro. E isso é o padrão, Fábio? Não, né? Só nessa situação que você viveu, né? Isso não é o padrão de volume cirúrgico daí, não, né? Foi o que você viveu, né? Cara, hoje, na Universidade de Montreal é até mais, porque a gente tem bem mais cirurgiões. Não, cara, na minha opinião, o Canadá é o melhor lugar do mundo para fellowship de retina cirúrgica. Retina cirúrgica em relação a volume. E é orientado, né? Não existe nenhuma cirurgia que você não está orientado. Né? A única coisa que aconteceu com... E com boa aparelhagem, né? Sim, top. E é público, malandro. O cara mais rico e o cara mais pobre da cidade, ele é operado no mesmo lugar, com o mesmo equipamento e espera na sala de espera, na mesma sala de espera, entendeu? É um negócio bem bacana, né? O Brasil hoje em dia está vivendo uma situação meio né, de polos opostos. Eu aprendi muita coisa aqui de que o sistema público pode funcionar muito bem e que é uma coisa muito mais justa, entendeu? E mais, né? Pô, a gente podia conversar disso um dia, hein? Não, então, com certeza, isso é tranquilo. Então, aí, né, aí eu, nos últimos 6 meses, que aí eu já estava né, mais tranquilo, já tinha, já estava com os dados da minha tese, agora era só acompanhamento dos pacientes, já tinha recrutado o número de pacientes que precisava. Aí, como eu já estava, né, mais equilibrado, aí eu, né, nos últimos 6 meses, eu acabei fazendo um fellow de oncologia ocular também, cirúrgica, aí a parte cirúrgica, botando placa, essas coisas todas, entendeu? Tudo isso ainda na McGill, nada de Montreal. Ainda na McGill. Então, eu acabei ficando aqui 3 anos e meio. O que era 1 ano só, eu acabei ficando 3 anos e meio aqui. Uhum. Mas como eu tinha né, o negócio da Bolsa CNPq, não sei o que e tal, eu tinha que voltar pro Brasil, entendeu? Só que naquela época, eu já estava morando com a mulher que acabou virando a minha esposa. Uhum. E ela não queria ir para o Brasil. Então, foi um negócio meio enrolado, não sei o quê, mas eu não tinha opção, e acabou que a gente voltou para o Rio de Janeiro. E aí eu comecei a trabalhar nos Oculista Associados, que é onde meu pai ainda era membro naquela época. Aí eu comecei... E você já tinha filho, Flávio? Filho não, que já tinha nascido? Não tinha filho, não. Aí, pô, guerreiro, né, compadre? Comecei a atender, aí comecei refração, aquelas coisas, né, aquele negócio, né, surreal. Aí, cara, 1 mês depois que eu comecei a atender oftalmo geral, até, né, coletar, eu falei pro meu pai, pai, e o meu pai era aquele cara, assim, super casca grossa, né? Eu falei pro meu pai, o primeiro dia que eu falei para ele que eu não ia atender no sábado, o cara, porra, até uma vagabundo, não sei o que, bizarro. Falei, pai, eu vou sobreviver com o dinheiro que eu faço de segunda a sexta, cara. Eu não vou trabalhar no sábado. Não, foi, cara, sinistro. Aí deu 1 mês. Eu aguentei isso 1 mês. Depois de 1 mês, eu falei, pai, não, cara, você não quer ver seu filho infeliz. Eu não vou ficar fazendo oftalmologia geral. Eu só vou ficar fazendo retina. Né? Custe o que custar. Né? Eu tinha um dinheirinho guardado. Pô, legal. Né? Então eu falei, cara, vai ser isso. Eu só vou fazer retina, não quero mais saber de nada.
E que eu sei que a maioria dos retinólogos no Brasil ainda fazem oftalmologia geral, tem um monte que opera catarata. Não, foi uma puta decisão da tua vida, difícil pra caramba de fazer, de bater de frente com teu pai, e que hoje foi super acertada, né? Pois é. Olha pra trás. Só que, cara, no início foi difícil, aí foi uma parte negativa do meu pai. Que, como o meu nome era igual, nego não queria me mandar paciente porque tinha medo de perder a catarata pro meu pai, entendeu? Então, cara, eu tive que fazer um folder. Aí eu fiz um folder meu contando a minha trajetória, que fiz fellow fora, não sei o quê, e mandei pro mail list da Sociedade Brasileira de Oftalmologia pro estado do Rio de Janeiro inteiro. Uhum. E foi um negócio muito bacana, cara, porque, por um lado, eu fui criticado geral por nego que me conhecia, eu conhecia meu pai, mas por um outro, eu comecei a receber paciente de gente que não me conhecia. Legal. Entendeu? Porque eles não conheciam, não sabiam, né? Não tinha nada a ver com meu pai, não sei o que, não faziam uma associação minha com meu pai. E comecei a receber pacientes de gente que eu não conhecia. E foi assim que começou a minha caminho vida da retina. Na retina no Rio de Janeiro. Isso você voltou seguro, Fábio? Quando você voltou do Canadá, tava voando. Cara, você nunca sabe disso antes de você fazer a sua primeira cirurgia. Uhum. E a minha primeira. E aí, cara, antes de eu voltar, como não tinha a parte de retina cirúrgica não era bem desenvolvida no Cruz Associados, eu comprei material inteiro. Eu montei um centro cirúrgico de retina inteiro e trouxe para cá. Trouxe um container, trouxe tudo. No CEPOA, isso? Isso para o CEPOA, né? Tá. E, cara, acabou que aí, né, tem uma das coisas que quando eu tava lá para compra, não sei o que e tal, o Capucha tava me auxiliando nessas coisas. Aí, pô, pinça de corpo estranho intraocular, acho que compra com ele, pô, cara, não sei o que. Eu falei, cara, durante todo o meu fellowship, dessas 1000 e pancadas de cirurgia, eu só tinha visto 3 corpos estranhos intraocular. Eu falei, cara, vou comprar. Não precisa. Não sei quando é que eu vou ser. Cara, a minha primeira cirurgia no Rio de Janeiro foi corpo estranho intraocular, um trauma horroroso. E aí, cara, eu fiz a cirurgia e depois dessa cirurgia eu falei, pô, se eu consigo fazer isso aqui, eu tô bonito, entendeu? Então acabou acontecendo que, né, eu ganhei confiança na minha primeira cirurgia depois que eu voltei pro Brasil, sem orientação, né? Que é uma coisa que todo mundo tem um super medo de começar, mesmo independente da quantidade de cirurgia que você faz. Então eu fiquei confortável, né, nego fala que demora mais ou menos entre 2 a 5 anos para você ficar confortável na retina cirúrgica. Eu fiquei com uma cirurgia. Mas é isso. E aí você foi dar as caras no trabalho, isso aí você ficava no CEPOA, no São Vicente de Paulo, né? E na DEI, lá em Madureira, né? Aí não, aí era só no CEPOA. Era no CEPOA e no São Vicente de Paulo, na Tijuca. Que eram os 2 lugares onde meu pai atendia. Ele era o chefe dos 2 lugares. Mais uma vez, o meu horizonte super pequeno, né? Eu só ali tomando conta né, ajudando o meu pai. Né? Nesse momento, essa era a tua carreira, Fábio? Fazendo a parte de retina. Esse era o teu projeto? Ia ficar aqui meu projeto era ficar, momento, meu projeto era ficar no Rio de Janeiro fazendo uma parte de retina para São Vicente de Paulo e a clínica do meu pai. Você ia ser o retinólogo da estrutura do teu pai? Que na realidade não era a estrutura do meu pai, ele era um dos membros. Né? Naquela época eu achava que era a estrutura do meu pai e com o tempo eu vi que não era a estrutura do meu pai era um dos membros. E aí, cara, eu não sei exatamente o que veio antes, mas eu acho que tô vendo aqui cola aqui. Você ficou aqui no Brasil aparentemente aqui durante 6 anos. Lá de 2005 a 2009. Fiquei durante 6 anos no Brasil. Tá? Eu cheguei em 2003 e saí em 2009. Tá, 2003 a 2009. Tá. Aí aconteceu mais ou menos simultâneo. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei, aí vale uma outra coisa que vale de exemplo. Aí eu comecei. Teu filho nasceu aqui? Oi? Teu filho nasceu aqui? Meu filho é carioca. Felipe é carioca do Rio de Janeiro. Uma vez por ano a gente tá com 15 anos ele, né? Ele agora vai fazer 15 anos agora mês que vem. E eu tô morrendo de medo aqui que ele tá se ocupando aqui da comida aqui agora, porque hoje ele tá aqui comigo. Eu sou separado da mãe dele, então aí hoje ele acabou ficando comigo. E o moleque agora tá
tá pilotando lá o forno lá. Tô morrendo de medo, eu acho. Eu tô morrendo de medo, mas vamos ver. Vai dar certo, vai dar certo. Carioca vai se virar. Se você ver uma labareda aí atrás de mim, tu me avisa. Aí, então aí acabou acontecendo mais ou menos no mesmo período em que eu comecei a ter uma ascensão. E aí, cara, como os oculistas associados não tinham a parte de retina desenvolvida, eu acabei colocando todo, né? Eu propus para ele. Estruturou o serviço. E eu propus para ele, cara, vamos dividir as paradas aqui, né? E todo mundo se dá bem. E eles não quiseram, acho que não tinha grana na época, não sei. Aí eu acabei montando a parada sozinho, eu e meu pai. E, porra, e a parada começou a dar certo e eu comecei a ganhar grana. E aí começou a incomodar os sócios. Sim. Entendeu? E só que eu não era sócio, não era nada, então eu sem ser sócio, comecei a ganhar mais, entendeu? Do que uma determinada quantidade de sócio. E aí, cara, começou a dar um barulho, não sei o que e tal, lá. Normal. E aí, meu pai falou, cara, então eu vou sair daqui. Eu caí, minha casa caiu de um dia pro outro, sacou? Eu falei, porra, e aí? Aí, cara, mais ou menos na mesma época, o Capela, lá da Day Clinic de Madureira, me abordou num congresso, um pouquinho antes disso acontecer. Ele me abordou num congresso, pô, cara, vem trabalhar com a gente, não sei o que e tal. E eu garotão Zona Sul, né? Falei, porra, Capela, não conhecia ele. Falei, Capela, não tem nenhuma condição, né, cara? Pô, eu tenho as coisas do meu pai. Você não queria falar que eu não queria ir pra Zona Norte. Eu falei, tem as coisas do meu pai, não sei o que e tal. Aí, cara, sei lá, passou alguns meses, e aí, mais ou menos na mesma época que o negócio estava dando ruim lá nos oculistas, com o meu pai, ele me abordou em outro congresso, aí ele já sabia que o negócio estava dando ruim. Aí ele, pô, cara, não sei o que e tal. Eu falei, aí, beleza, eu topo. Vamos lá, vamos ver qual é. E a parada não tinha nada estruturado, né? Então, aí eu montei o centro cirúrgico da parte de retina nos oculistas, montei no São Vicente de Paulo, e aí eu estava pela terceira vez montando um serviço de retina, o centro cirúrgico de retina lá na Day Clinic de Madureira, entendeu? E aí, cara, pô... Ficou bom nisso, hein, pô? Oi? Pois é, ficou cara... bom nisso, hein, pô? Vou te dizer, antes de eu sair daqui, o Capucha foi um dos caras que botou uma sementinha certíssima em mim, que era assim, cara, você tem que aprender tudo aqui. Você sabe, eu sabia aonde estava qualquer instrumental, qualquer aparelho, qualquer coisa no centro cirúrgico, eu sabia onde é que era o local, né, tinha, não tinha, não sei o quê. Então isso foi muito legal, porque eu aprendi a montar um centro cirúrgico de retina, que é uma coisa que normalmente você não aprende durante o teu fellowship, entendeu? Sim, com certeza. Sabia consertar aparelho, sabia tudo. E até porque, na maioria das vezes, ninguém tem interesse, né? Exatamente. Então acabou, sabe, eu acabei ficando safo e acabou me ajudando. E aí, pô, foi legal pra caramba, porque o Capela me deu maior moral e eu acabei desenvolvendo uma coisa que não tinha na clínica dele e o cara, né, eu acabei, porra, foi o meu ganha-pão, cara, porque lá no São Vicente de Paulo as coisas ainda estavam meio devagar na parte de retina e tal, o atendimento era ótimo, mas a parte de cirurgia era volume baixo, entendeu? Sim. E então, cara, eu acabei ficando só no São Vicente de Paulo e lá na clínica do Capela, na Day Clinic de Madureira. E aí o meu pai montou uma clínica, né, com a minha irmã e com o meu cunhado, com o Thiago, meu cunhado e a Renata, minha irmã. E aí eles montaram uma outra clínica em Botafogo. E aí, nessa mesma época, cara, e isso aqui foi a parte que eu não me lembrava exatamente, começou aquele negócio de UPA nas favelas, né? De botar a polícia lá dentro, não sei o que e tal. E a primeira foi o Dona Marta. Eu morava no Maitá. E aí, cara, o pessoal do Dona Marta saiu do Dona Marta e foi tentar invadir o Tabajara. Que é ali aí tua esposa falou, não fico aqui nem a pau. E aí, entendeu? E aí entre Copacabana e o Maitá. Então o nego veio, cara, e rolou tiroteio na frente do meu prédio no Maitá. E
a mãe da minha ex-mulher estava aqui no Brasil. Estava aí no Rio de Janeiro. Aí, cara, acabou minha vida aí, entendeu? E aí, cara, aí, né, a minha esposa na época... diga-se de passagem, né? Cara, a minha esposa na época falou, cara, não tem nenhuma chance de eu ficar aqui. E eu, né, assim, como é que eu ia... Puta, né? Caraca. A minha carreira começando a bombar e ao mesmo tempo, entendeu? A minha esposa infeliz aí. Cara. E, cara, nessa mesma época, eu não me lembro se ela já estava grávida. Assim, ainda tinha um fator complicador que era o meu filho, entendeu? Que ele nasceu em 2006. E aí, cara, aí eu comecei a ver para voltar pro Canadá, entendeu? Não por mim, mas porque a minha esposa na época não tinha condição psicológica, entendeu? De ficar na parada. E só que, cara, assim, good luck, né, cara, para achar um lugar para, né, aqui no Canadá, só para você ter uma noção, né, tem treinamento de fellow, né, tem 7 fellows por ano no Canadá inteiro de retina, entendeu? Então, tem muito poucos, né, a Sociedade Canadense de Retina tem mais ou menos 120 membros, entendeu? Então, é um grupo extremamente seleto, tá? Aí eu queria voltar para McGill, que era o lugar onde eu tinha treinado, não sei o que e tal, e aí, né, por diferentes razões, a porta fechou. Não deu match. Exatamente. Não deu liga na parada, e aí, cara, só que ficou um tempo assim na banho-maria, talvez dá, talvez não dá, então eu fiquei com aquela esperançazinha, e ao mesmo tempo eu não queria ir, então eu acho que eu não botei esforço suficiente para tentar fazer a parada funcionar, não sei o quê. Ela voltou quando teve o evento, Fábio? Não, ela continuou no Brasil comigo, mas você tentando arrumar um espaço. Mas aí começou, aí, meu irmão, aí tudo lógico, natural. Ruim, né, lógico, relacionamento ficou ruim, tudo ficou ruim. Ninguém estava feliz, na realidade. Eu vou te falar, o que eu acho mais legal dessa conversa aqui é isso, cara, que as pessoas não têm ideia dessas coisas. Você vai construindo como sendo um mundo perfeito. A vida real é real. Aí, né, aí já meu filho já tinha nascido, né, aquele estresse, não sei o que e tal. Eu não estava ganhando no Brasil o que um retinólogo ganha aqui, entendeu? Então isso também era um fator complicador em relação, né, à harmonia da família, não sei o que e tal. E aí tipo assim, num mês eu fiquei sabendo que não ia rolar McGill, e no mês seguinte o David Chow, que era o cara que tinha me treinado e que saiu no início do meu treinamento, me contactou e falou, cara, abriu uma vaga para entrevista na Universidade de Montreal. Aí eu falei para ele... já dos Estados Unidos? Oi? Ele estava em Toronto nessa época, tá? E aí ele falou, cara, o nego me ligou aqui para saber se eu recomendo alguém para entrevistar, e eu dei o seu nome. Aí eu falei para ele, né, babaca, eu falei, pô, cara, eu não quero ir para aí, eu não quero ir para a Universidade Francesa, pô, não conheço ninguém, não sei falar francês, eu quero ir para McGill. Mas aí, ao mesmo tempo, os caras tinham fechado a porta para mim. Então, aí eu falei, cara, na realidade é o seguinte, eu contactei os caras para não ficar chato pro David Chow, que o cara tinha dado meu nome. Aí eu liguei, aí eu contactei, eu falei, não sei o que, eu falei, tô indo para ir para passar o Natal, né, com a família da minha esposa. Rola de fazer entrevista? Falou, rola. Aí, cara, fui fazer entrevista. Inglês ou francês? Em inglês. Aí eles aceitaram fazer a entrevista em inglês. Aí, né, fizeram entrevista, aí os caras gostaram de mim, jeitão carioca. Aí, porra, tem, assim, várias etapas, né, de ter entrevista, aí eu tive que vir para dar uma aula, para ver se o pessoal da retina gostava de mim. Aí o pessoal gostou, aí teve que ver se eu tinha currículo suficiente, porque aí eu falei para os caras, falei, eu não tenho, cara, né, fazendo as contas dos steps, né, e o USMLE, eu fiz 7 vezes a porcaria para poder conseguir, né, passar em todos. Eu falei para os caras aqui, eu falei, não tem nenhuma chance. O teu step servia, não servia? Servia, então, aí, né,
hoje em dia, o step você não precisa, tem alguns lugares que você não precisa mais para fazer o treinamento. Mas para você poder praticar, não tem outra opção. Você tem que ter o step. Então, na realidade, o step me ajudou demais para eu poder me tornar elegível para poder ser um candidato para cá. Entendeu? E aí eu falei para os caras, cara, mas eu não vou fazer o board canadense, que é uma parada difícil para caralho. É o CBO vezes 1000, entendeu? Mas teve essa conversa? Os caras chegaram para você, falaram, pô, a gente tá gostando de você, mas você vai precisar fazer isso. Não, durante a entrevista eu falei, cara, o único problema é o seguinte, não tem nenhuma chance de eu fazer mais prova, porque eu não sou bom de prova, entendeu? Não rola mais. Eu já estava praticando, já era retinólogo, cirurgião retinólogo, entendeu? Já estava na minha carreira e eu tinha meio que um orgulhozinho. Eu falei, não, cara, não tem. Aí, cara, na Universidade de Montreal tem uma parada que a cada 5 anos a universidade tem um posto de professor internacional. 3 postos que servem para a universidade inteira, que, né, dependendo se tiver vaga ou não, né, se tiver a disponibilidade, um serviço pode pleitear essa vaga. E aí essa vaga te permite você praticar durante os primeiros 5 anos da sua formação como um professor internacional exclusivo da universidade. Tá. E aí os caras pleitearam e conseguiram a vaga. Legal. Entendeu? Então, só que, cara, durante o tempo que eu apliquei para a parada, até eu ser aceito, né, oficialmente aceito, demorou 4 anos. Entendeu? E aí, porra, então meu relacionamento, na realidade, já tinha ido meio que pro beleléu, mas como ela foi pro Brasil sem querer, eu tinha que honrar o compromisso e tinha que voltar para cá também sem querer, mas... lógico, legal. Né? Vamos tentar salvar o relacionamento. Aí voltei para cá, não sei o quê. Aí consegui, pô, né? Aí outra parte. Aí, né, falei, ó, quando o meu pai comprou a clínica nova, eu falei para ele, olha, pelo amor de Deus, não compra isso pensando em mim, meu pai já tinha 70 anos. Não compra isso pensando em mim, porque existe a possibilidade de eu voltar para o Canadá, né, não sei o que e tal. Só que ele não acreditava que eu ia voltar para o Canadá. Então, não sei o que, não, beleza, não sei o que, tal. Aí, cara, quando tudo deu certo, aí de uma hora para outra eu virei meio que o vilão da família, entendeu? Porra, meus pais ficaram putaço, assim, foi muito bizarro. Até a minha irmã, que a gente é parceiríssimo, demorou um tempinho para entender a parada, entendeu? E que, porra, na realidade eu tava, né, voltando para tentar salvar meu relacionamento e ficar perto do meu filho, né, malandro? Porra. Aí, assim, demorou um tempo para minha família né, digerir a parada, né, e tal. E aí eu voltei para cá, aí, né, comecei aí praticando num lugar que eu não conhecia ninguém, então, né, outra coisa, pô, o cara chegou onde chegou por causa do pai dele. Ninguém conhecia meu pai. Eu não conheci ninguém, fui fazer entrevista, não sabia quem eram as pessoas que, né? Os caras, né? Depois eu acabei sabendo, né? Que os caras me aceitaram sem entrevistar nenhuma outra pessoa. Então eu fui o primeiro a ser entrevistado. Os caras gostaram de mim, não entrevistaram mais ninguém, entendeu? Então né? Local certo, hora certa, lugar certo. Exatamente. Preparado. Entendeu? Isso aí. Né? Então tudo, né? A história inteira vai uma coisa encaixando na outra, e você vai vendo como é que o pacote é importante no final das coisas. E aí, cara, eu com o maior medo de voltar para cá e não ter o nível suficiente dos caras, né, que pilotam na universidade, porque eu não conhecia, não sabia quem eram os caras, não sei o que e tal. E aí, pô, né, fast forward para agora, então já fazem 11 anos e meio que eu tô aqui no Canadá. Já fui o chefe. E como é que foi a chegada? Foi na boa? Não, aí, cara, você se frustrou na chegada? Eu comecei. Como é que foi? Pô, eu tava um putaço, né, maluco? Eu tava putaço, porque eu não tava com a minha família, não tava no Rio de Janeiro, não tava num lugar para pegar onda mais.
Onde é que você pega Frio onda, pra cara? caramba. Por sinal, tem aquele vídeo que tem no teu Instagram, é alucinante você pegando onda com a lancha. Pô, a gente faz várias surf trip aí, cara. Eu tenho um grupo aí do É Rio de aí no Janeiro. Canadá? Aquele vídeo? Oi? É aí no Não, Canadá aquele então, vídeo? aqui tem um surf de Rio, que eu pego onda aqui na época do verão, né? O inverno tem uns malucos que pegam onda aqui, eu não tenho nenhuma condição de eu pegar onda aqui no inverno. Durante o verão eu treino aqui, tem uma piscina de onda que eu levo meu filho também, que é onde o meu filho treina surfar também. Uma vez por ano eu levo o Felipe para o Brasil, a gente pega onda aí na região da Barra, né? Prainha, Macumba, essas coisas. E duas vezes por ano eu tenho um grupinho de brasileiros, a maioria deles são oftalmo, e que a gente vai em algum lugar do mundo, né? Esse ano, entre a primeira onda e a segunda onda da pandemia, a gente foi para Maldivas, uma Pô, que surf legal. trip irada. O ano passado a gente foi para a Indonésia também, maravilhoso. Então é isso. Então aí, cara, no início aqui, o francês, eu não sabia falar, cara. Eu aprendi a falar francês com os pacientes, guerreiro total. 3 meses seguidos com dor de cabeça todos os dias, porque, cara, eu tinha que aprender, entendeu? Aí eu tive que contratar uma assistente pessoal, que é para ela me ajudar no francês, Sim. né? Para me comunicar e tal, escrever as cartinhas para os médicos Os referentes. pacientes aí no serviço Cara, tem que ser retina francês. é aquele negócio que alguém falou em uma das suas lives aí, né? Tu olha para. Acho que foi o Bruno Fernandes. Tu olha para o olho, né, a maioria das vezes tu mata sem precisar da história, entendeu? Então a retina é muito assim. Então isso foi uma coisa que me ajudou no início. Aqui é uma outra coisa muito boa, né? Que é um pouco diferente Mas dos os Estados pacientes Unidos. não falam inglês. A maioria não. Porque eu tô na universidade francesa, né? Então eu tô na Universidade de Montreal, não é mais na McGill. Então, os pacientes são pacientes. As novas gerações aqui são tudo bilíngues. E muitas A McGill trilíngues fica em que Montreal também, né? ficam em Montreal também. Montreal é super multicultural, né? Então tem o Mont Royal, que tem a montanha, de um lado, a parte oeste da montanha é inglês, a parte leste é francês. Entendi. E tem muito imigrante. Então, a maioria dos filhos do imigrante já falam 3 línguas já desde do berço, entendeu? Que é o caso do meu filho. Então, meu filho fala inglês, francês e português. Então, mas isso são as novas gerações. As gerações mais antigas, na parte francesa, só falam francês. Então, 95% dos meus pacientes só falam francês. Então, eu tive que aprender francês na moral, né? Eu falei, cara, também não tenho mais idade para ficar fazendo curso de francês. Aí eu acabei aprendendo na marra. Aí eu tive que aprender o francês escrito, porque tinha uma prova de francês que eu tinha que passar, que eu também tinha 4 anos, acho que, para passar. Eu passei também na 48 segundo tempo, então eu já tinha tomado vários pau também. Aí eu tive que pegar um professor particular e tal, para aprender a escrever, não sei o que e tal. E aí isso. Aí agora, né? Então, nos meus 11 anos e meio daqui, eu já fui chefe do setor da retina, já fui chefe do fellowship da retina, e agora sou o diretor do departamento de oftalmologia no meu hospital. A gente, Isso aí é muito legal, cara. Pô, assim, com a parte bacana de até negócio... pra gente escutar. Que é Não, uma surreal, conquista, né, cara. porra? A parte de cirurgia, de E teve uma delas cirurgia. aí que eu ouvi que você tá quase sendo Charmaine do hospital todo, né? Então, cara, eu sou o diretor do hospital. Aí tem o chairman é da universidade. Aí tem nós somos vários hospitais. Isso aí realmente eu não quero, cara. Isso de repente quando eu tiver mais coroa só, entendeu? Aí, então, né? Então a minha situação atual é isso. Então eu sou o chefe atualmente, que eu assumi o ano passado. Foi o ano passado? Um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Então já fazem 2 anos. Então, assim, a pior época de todos os tempos, né? Que eu assumi a chefia. Então, a gente, né, cada dia você tem que se ajustar a uma parada diferente, né? Tudo, foi assim, uma mão de obra, né, fenomenal, né? O pessoal aqui, eu tenho um braço direito, braço esquerdo, né? Um monte de gente que trabalha comigo e que me ajudaram demais. Na realidade, eles têm mais crédito até do que eu.
Né? Porque, poxa, eu aprendi a falar francês, aprendi a retina em falar em francês, né? Então, os caras me botam em reunião lá que o nego tá discutindo umas coisas que eu né, nem sei o que é, mas foram os caras que me convidaram para ser o chefe do departamento, entendeu? Sim. Porque eu tenho uma boa, né, que aí eu não falei nada da minha parte de pesquisa aqui, eu piloto várias coisas na parte de pesquisas, né? A gente já publicou, se você chegou a ver aí o currículo, a gente tem publicação na Science, na Nature. Não, e até aí em relação até o pessoal, poxa, tem muita coisa para saber em relação a Fellow, Tigo. Também tem a outra live que você fez com o pessoal do Oftalmocast. Ficou mal barato. Você e o André falaram lá bastante. Tem uma parte mais técnica em relação a... exatamente. O serviço em si. Eu acho, legal o pessoal escutar, até porque acrescenta pra caramba. E é impressionante o que você começou a construir nessa parte de pesquisa, né? Pois é, então aí tem essa parte de pesquisa também, que é uma coisa totalmente independente da parte clínica e cirúrgica e administrativa. Você dá uma outra remuneração, Flávio? A pesquisa só dá trabalho tudo junto. Não, custo. Na realidade, eu tenho custo. Eu gasto dinheiro fazendo pesquisa. Aqui é diferente dos Estados Unidos, que tem grants pra caramba, que nego dá. Aqui, porque eu não gosto de participar de clinical trial, assim, que né, você vira só um injetor para as outras companhias ganharem dinheiro, entendeu? A minha parte da pesquisa aqui é in-house. E essas in-house, na maioria, não tem subvenção nenhuma e a gente faz de guerreiro, entendeu? Várias vezes eu tenho que botar grana no meu bolso. Toda hoje é da universidade. Como tua verba, teu salário é na realidade, eu não tenho um salário, cara. Isso é uma coisa boa pra caramba, que eu recebo por produção. Então, é o governo que me paga. A universidade me paga só pela parte de ensino, né, que... Quando tem um residente comigo, aí eu recebo você recebe direto do governo? Não passa na universidade para depois chegar em você? Sou funcionário do governo. A universidade me dá o acesso ao hospital, aonde eu faço o atendimento, mas é o governo que me paga. Eu recebo a cada 15 dias. E é por produção. Então, se você quiser se matar, né, tem nego que ganha o dobro do que eu ganho aqui. Então, uma outra coisa é isso, né? Como dica aí para o pessoal, né? Você tem que tentar saber o que é que te faz feliz. E isso é uma coisa fluida, né? Então, dependendo da sua época na sua vida, tem diferentes coisas que podem te fazer feliz. Com certeza. Né? Então, aí durante esse período, eu acabei me separando, então foi uma coisa que me deu mais tempo até para focar em mais coisa da parte profissional, né? Eu acabo vendo meu filho muito menos do que eu gostaria, né? Porque a gente acaba dividindo as tarefas, não sei o que e tal. E com a parte de pesquisa, isso foi uma outra coisa até que a Carolina, né, que mora nos Estados Unidos, acabou mencionando. A parte de pesquisa, você vai, né? Você viaja o mundo inteiro representando a universidade. Então acabou encaixando né? Então eu estava sozinho, solteiro, né, com as minhas responsabilidades de pai e de pesquisador, não sei o que e tal. Então, cara, eu acabei indo o mundo inteiro, né, dar palestra, ganhar vídeo, né, ganhar prêmio de vídeo. Eu acabei encontrando aqui um cara que é um outro retinólogo que trabalha com a gente aqui, o Renaud Duval, que é um cara que faz uma edição de vídeo absurda, é o hobby dele. Pô, por sinal, o canal de vocês, o o Surgical Retinal Series. Sure Series, tá lá tem um monte de vídeo bacana pra caramba, e a gente começou o canal justamente com os vídeos que já foram premiados aí em diferentes congressos através do mundo, negócio bacana pra caramba, e então, cara, aí isso, e eu encaixei também o pessoal da Surf Trip na minha vida. Então, o equilíbrio de vida hoje em dia, né, que você comentou antes que você, né, tem uma outra parte fora da oftalmologia que você investe. Então, um dos meus maiores investimentos, eu sou muito ruim na parte financeira, então o meu investimento é em experiência de vida, entendeu? Então, Vai de bicicleta ou de carro para o trabalho? Botei um Google Maps aqui, tua casa é pertinho, né? Não, eu vou de carro porque eu gosto pra caramba de dirigir, mas dava para ir de outros meios de transporte. Uma das coisas que aqui, né, a gente tem mais oportunidade é comprar carro maneiro,
que aqui você não é sequestrado e o valor é muito mais baixo. Então, eu comecei a fazer umas graças Dá para aproveitar isso. Com carro, exatamente. Então, é a única coisa que eu pego o carro mesmo é para ir para trabalhar e voltar. Então é isso, cara. Então, eu acho que o equilíbrio hoje em dia, né? Então, como eu não entendo muita coisa da parte financeira, o que eu ganho é o suficiente para me deixar feliz e eu equilibro isso com a minha parte da paternidade, né? Com o meu filho. O meu filho é parceiraço, a gente 2 vezes por ano a gente faz umas viagens, normalmente para Califórnia e para o Rio. O ano que vem, se tudo correr bem, eu vou levar ele para Maldivas também. Então, isso é um negócio legal para caramba. E aí eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que o equilíbrio, né, é muito bacana de você conseguir e é muito difícil de você esquecer, porque a maioria das pessoas você corre atrás do rabo e a vida vai te dando uma rasteira atrás da outra, e se você não controlar a vida te controla. Quando a vida te controla, é aí que a vida fica ruim. Porque a vida é maneira pra caraca. Mas você que tem que estar sob controle da vida. Quando a vida que te controla, conheço vários exemplos de que, cara, nego não é melhor só porque a vida que controla, não é ele que controla a vida, entendeu? Não é a pessoa que controla. E caminhando para o final, para você conseguir almoçar com o Felipe, o projeto aí que está iniciando então, aí do Instituto. Cara, para você, né, eu consegui um equilíbrio na minha vida, porque eu sempre fui um cara orgulhoso. E no começo da minha carreira, eu até era escroto. Então, isso foi uma coisa que hoje em dia eu me via como super manezão. É aquele assim, quando você está no último ano do fellowship... Em que ponto que você vê isso? Tipo, prepotente? No último ano do fellowship e no começo da sua carreira, principalmente na retina cirúrgica, que você tem um poder que muito poucos oftalmologistas têm, você fica babaca muito fácil. Entendeu? Entendi. Então, isso é um outro, né? Tentar não ser babaca no início da sua carreira, principalmente que a retina te dá muita pancada, né, cara? Você erra e tem insucessos com muita frequência, não tem nem espaço para você ser, né, cheio de marra. Tem que ter humildade. Uhum. Exatamente. E eu agora cheguei num nível de maturidade e equilíbrio que agora it's no longer about myself. Não é mais a meu respeito. Então, eu provavelmente vou largar a chefia agora em breve e vou pilotar a fundação em nome do meu pai, Fundação Flávio Rezende, que eu vou criar. E aí eu vou botar um dinheiro, vou botar um investimento para poder auxiliar pessoas específicas que eu vou escolher do Brasil, para depois do fellowship, que eu vou começar com a parte de retina, né? Apesar de meu pai ter sido muito influente no segmento anterior, eu não tenho como não ajudar, não sendo na parte de segmento posterior. Então, eu quero ver se eu consigo criar um aprimoramento do fellowship para aprimoramento em cirurgias de alta complexidade, que de vez em quando no Brasil fica mais... a exposição fica mais limitada em relação a isso, né? Como eu trabalho num serviço público, num hospital na área mais menos rica da cidade, então aí a gente tem bastante caso de alta complexidade. Então é isso, cara. Então eu vou ver se assim que essa pandemia passar, eu vou começar a tocar essa fundação. A gente vai criar aí um critério de seleção para pessoas virem passar 6 meses aqui para aprimoramento cirúrgico, ou seja, mão na massa mesmo, mas depois do fellowship, né? Então o cara já está bom, o cara já sabe operar. Aí o cara vem para cá para desenvolver né, para ser o algo a mais, para ver se a gente consegue continuar honrando aí, né, o nome e a figura do meu pai. A Fundação Flávio Rezende, o Flávio Rezende não sou eu, é o meu pai. Não, espetacular, Flávio. Pô, parabéns, cara. Pô, tudo que você conseguiu aí conquistar e chegar aí, pô, é uma puta de uma motivação, acho, para todo mundo. Ainda mais a tua história aí, que tem esses altos e baixos aí, tem vários baixos, né, cara? Para você chegar até lá em cima, você só aprecia quando você está no alto da montanha, quando você caiu várias vezes, né? Não, com certeza, cara.
Cara, parabéns, cara. Obrigado aí pelo teu tempo. Pô, sucesso, cara. Tomara que você continue aí só para frente e aí, pô, criando aí teu filho aí do jeito que você está conseguindo, tá do lado dele. Pô, saúde, sucesso para vocês. Tomara que a pandemia deixe a gente ir embora logo para você conseguir tocar esse projeto aí. Isso aí, obrigado, Ricardo, e sucesso aí nesse teu projeto aí bacana. Quando tiver o negócio estiver no ar aí, você me manda o link. Pode deixar, vou te mandar, cara. Abraço, tchau, tchau, Flávio. Até logo. Obrigado. Bom almoço aí. Obrigado.